esse turismo muito em torno da Serra da Capivara, ele é muito bem feito e estruturado, ao meu ver, assim. A Serra da Capivara, ele é um complexo, né, muito bem estruturado, né, os sítios são muito acessíveis, tem vários sítios que têm acessibilidade para cadeirantes, né, coisas que alguns parques internacionais não têm, então, tipo assim, já ganhou vários títulos, a gente sabe o quanto que ele é importante para a região. E eu, como arqueóloga, não tenho como dizer que é importante, né? Talvez até agora eu não seria arqueóloga se a gente não tivesse o Parque Nacional Serra da Capivara presente e construído aqui. Apesar disso tudo, de achar que essa estrutura é muito boa, eu acho que existe uma deficiência muito grande em São Raimundo Nonato em questão do turismo rural, desse turismo, inclusive turismo urbano mesmo, né, para falar de city tour, para falar sobre os casarões históricos da cidade, para falar sobre esses pontos de memória, esses pontos de encontro que as pessoas têm na própria cidade, né, na cidade de São Raimundo Nonato, para falar, inclusive, de uma coisa que pouco é comentada, mas é muito cobrada pelos turistas. Eu falo isso porque sou de São Raimundo e recebo muito amigos meus, que como eu sou arqueóloga, conheço em todo lugar do mundo, e as pessoas vêm para minha casa, né, às vezes conhecer a serra, né, vêm para um congresso que às vezes acontece também na Univasf, né, nessa questão, nesse complexo que a gente tem aqui. E aí eles sempre me perguntam muito sobre comidas típicas, né, que é regionalidade. O que a gente tem aqui de regional para oferecer para a população, né, para esse turista, né? E aí, muitas vezes, até os próprios guias não sabem dizer. Por que eles não sabem dizer? Não é, Wanda, não tem? Não é que não tem, tem. Só que para a gente, que a gente mora aqui, a gente está muito habituado, por exemplo, a gente está muito habituado a comer, né, buchada de bode, comer galinha, comer essas coisas. Mas para quem é um turista que vem de uma região, por exemplo, de São Paulo, de uma região, por exemplo, até do norte do país, eles às vezes não têm o costume, o hábito de comer alguns tipos de alimentos da forma que a gente come aqui. E às vezes a gente não divulga essa culinária, né, essa gastronomia que também faz parte da nossa própria cultura enquanto São Raimundense, né, enquanto piauiense, né, para além de São Raimundense, né. Então são pontos que assim, São Raimundo para mim tem muito a evoluir, principalmente nessa questão do turismo de base comunitária, por isso que é muito importante a gente participar desse curso aqui. Porque, apesar de ser uma grande potência internacionalmente conhecida, a gente peca muito quando a gente fala de comunidade, a gente peca muito quando a gente fala de ações comunitárias, né, de ações que envolvam a prefeitura, comunidade, de forma que todo mundo se sinta, vamos dizer assim, englobado, né? Mas é isso, assim, acho que a gente está lutando, todo mundo está lutando aqui para construir, né, algo melhor e a gente acreditar que existem outras potencialidades, né? A Serra da Capivara é uma potência incrível, já está pronta, está aí, né? Tá dando frutos até hoje, né? Eu sou um fruto de Serra da Capivara, por ser arqueóloga formada aqui na Univasf. Então, assim, a gente pode colher outros frutos, né? E plantar outros tipos de planta e ver as plantas que já tem aí e tirar o que a gente pode tirar para todo mundo se beneficiar, né? E para conseguir gerar essa economia criativa, essa rede solidária aí, que tem tanta coisa bonita acontecendo em São Raimundo que às vezes a gente nem sabe, né? Que às vezes a gente não tem esse contato, porque às vezes a gente fica muito fechado no nosso próprio ciclo de amizade, no nosso próprio ciclo de vida mesmo, e às vezes a gente não consegue expandir. E é importante expandir. Então, gente, eu vou passar a palavra, que se deixar eu faço palestra. É isso. Eu acho que eu posso continuar, porque eu e Wanda, a gente somos amigos e a gente trabalha muito nessa questão de pensar no turismo de base comunitária aqui na nossa região, né? E aí, quando a gente vê que São Raimundo tem o Parque Nacional Serra da Capivara, que é conhecido mundialmente, que é um patrimônio mundial da humanidade, mas que acaba sendo pouco visto e não tendo uma união, uma coletividade dentro das secretarias, que nem todas as cidades que estão dentro do parque, que o parque está dentro do entorno do município, tem secretaria de turismo, na verdade, né? Porque, tipo, São Raimundo não consegue ter um trabalho com o Coronel José Dias, que é uma cidade que tem a maior parte do Parque Nacional Serra da Capivara, mas não tem uma infraestrutura para receber os turistas, e isso São Raimundo já tem, uma infraestrutura de início. Então, não tem essa conversa entre poder público de um município com outro.
A gente tem aqui do lado também o Parque Nacional Serra das Confusões, que Caracol também não tem uma secretaria de turismo e não tem esse trabalho, que a gente pode fazer um circuito dentro desses parques aqui, né? A gente tem um dos maiores corredores ecológicos do Brasil, que é do parque, que foi o primeiro mosaico, né, na verdade, entre dois parques, que é o Parque Nacional Serra da Capivara e Serra das Confusões. E a gente tem a maior comunidade, o maior território quilombola dentro da nossa região, e isso não é trabalhado. Isso não é trabalhado aqui dentro da nossa região. Então, o que a gente precisa é conversar, fazer essa regionalização do turismo, não pensando em um ter mais do que o outro, mas ver que trabalhar em forma coletiva, a gente pode conseguir muito mais. Coronel pode conseguir, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, e São Raimundo também, não um tirando do outro, como querem, né? Tirar um título da cidade, tirar um título da outra. Mas pensar nessa coletividade que se um ganhar, o outro também ganha. Não só pensar que eu ganhando, ninguém precisa ganhar mais. Acho que a gente precisa pensar nisso, pensar no turismo que a gente tem aqui na região e trabalhar para isso, para a gente ter uma coletividade mesmo, para a gente conseguir desenvolver o turismo na nossa região, não só na nossa cidade, mas no nosso território Serra da Capivara todo. Acho que é basicamente isso. Eu acho que a fala dos colegas aqui de São Raimundo, né, enfatizaram bem a perspectiva que eu também tenho a respeito do que foi até proposto e foi exposto na aula de hoje. E assim, eu vejo também o turismo, né, como Vanderleia sinalizou bem essa questão e Cláudio complementou, dessa infraestrutura que nós já temos no parque, e aí eu vejo muito nessa perspectiva de, a partir dessa estrutura que já temos solidificada, com ponto de estrangulamento para exatamente a gente explorar o turismo rural, o turismo como vocês bem colocaram, turismo de comunidade de base. E assim, um pouco da dificuldade de nós colocar os demais municípios nesse ciclo, nesse ciclo de discussão e até mesmo no próprio desenvolvimento do turismo, falta do envolvimento, né, de forma massificada dessas comunidades. Como já foi também colocado na aula, e a gente percebe, não há esse diálogo, não há as comunidades, às vezes, elas não se sentem pertencentes a tudo isso que está acontecendo no município de São Renato e nos municípios onde estão o forte do turismo, né, que são os sítios arqueológicos, e como bem lembrado, o Parque também Serra das Confusões. Então, falta esse diálogo, falta essas comunidades se sentir pertencentes, e aí acho que está o nosso grande desafio, né, em tudo que colocar esse desafio. Por exemplo, como minha atuação, minha trajetória foi muito em trabalho com famílias de agricultores familiares, em comunidades rurais. A gente percebe, e aí como representante do governo, assim, que pertence à instituição de governo, e hoje, uma função estratégica para o território, que é fazendo a função de desenvolvimento, que tem como uma das missões, está sendo uma das pessoas que tem a função de contribuir nesse sentido de catalisar essas ações. O que nós já temos aqui proposto por instituições governamentais, não governamentais, setor privado, academia principalmente, que tem trabalho muito relevante, a gente tem esse desafio de buscar esse sincronismo para que a gente consiga, de fato, ter, a partir do turismo arqueológico, o estrangulamento para que envolva outras atividades. E só assim ressaltando, quando ele fala
do aspecto cultural, das comidas típicas da nossa região. A gente cita aqui, por exemplo, atividades que são importantes para o desenvolvimento socioeconômico das famílias, das pessoas, das comunidades rurais. Exemplo da caprino-ovinocultura, da mandiocultura, e estão exatamente nas comunidades, né, que estão no entorno do parque, né. O mel, né, é um produto por excelência. A gente tem a nossa região, o território Serra da Capivara, que aí envolve São Renato, todos os municípios aqui agregados, né, como um dos que produz, que tem a melhor produção. Picos aparece como, isso aqui não tirando o demérito de Picos, mas Picos aparece como o maior produtor. Na verdade, eles comercializam a nossa produção. Então, acho que o desafio que está proposto é isso, e é isso que está me animando a estar participando, me sinto privilegiado de estar nesse grupo, exatamente para que a gente possa, como eu falei ontem lá na minha conversa, a gente superar as caixinhas que elas são mais intensa, mais forte dentro da própria estrutura do Estado, do governo, né? E aí eu, como pertencente a essa estrutura, admito que é a realidade, mas a gente está na perspectiva de a gente avançar. E aí, por exemplo, eu sonho com o projeto da rota da cultura, a rota do mel, para que o turismo, ele, além de São Raimundo, possa também contemplar outros municípios, outras comunidades, principalmente as famílias das comunidades. Era isso. Então, dando continuidade aqui sobre São Raimundo, como só frisando mesmo o que os meninos falaram aí, essa questão que o turismo aqui em São Raimundo gira em torno do Parque Nacional Serra da Capivara e deixa a desejar nas questões do turismo rural mesmo, até porque eu vejo mesmo essa questão, as pessoas falarem, mas só tem o parque para visitar, não tem outro atrativo, e na cidade, o que é que tem? Então, acho que falta mesmo essa questão que tem. São Raimundo tem, tipo, os casarões, como a Vanderleia falou, todas essas questões históricas dá de fazer a introdução sobre os casarões, mas falta essa questão de mesmo essa divulgação, de uma pessoa estar à frente e mostrando esses pontos turísticos da cidade. Então, fica mais preso à questão do parque mesmo. E sendo que, se for explorar o turismo rural da região, do entorno do território Serra da Quilombola, ele é muito rico, desde as casas de farinhas também, que é presente aqui na região, e que as pessoas que vêm visitar, ela tem esse interesse em conhecer coisas novas, coisas diferenciadas aqui da região. Então, seria pontos também a se pensar, mas a questão que falta é esse diálogo entre poder público, municipal, então, para estar trazendo esses quesitos para a região. É mais nessa questão mesmo que os meninos bem abordaram aí. Eu queria lembrar um pouco da fala da professora Angélica, que falou sobre o inventário, né, da oferta turística, que eu acho que falta aqui na nossa região, né? A gente sabe que tem várias coisas, mas documentado a gente não tem nada. A gente não tem nenhum documento comprovando, por exemplo, a rota do mel, a rota das casas de farinha, sobre o turismo. A única pesquisa que eu sei sobre o turismo rural aqui dentro da região é feita pelo IFE dentro do território quilombola. Então, se a gente não tiver um inventário que a secretária de turismo daqui de São Raimundo, acho que está até participando do curso, não sei se ela está hoje, mas para ter essa noção de que o inventário é importante para a gente saber o que nossa cidade tem para oferecer para o turista, né? Quando ele chegar aqui, que não como a gente fala, é só um complemento ao turismo que a gente já tem, esse turismo histórico, que é o turismo que o turista quer conhecer aqui dentro de São Raimundo.
Só complementando aqui a fala, pensar que esses inventários, existem uma possibilidade, né, de fazer inventários participativos comunitários, que não vêm do poder público, né, não precisa vir de uma secretaria, não precisa vir de uma instituição, pode vir de um grupo de pessoas, assim como nós aqui, e falar, não, vamos fazer um inventário sobre os pontos turísticos dentro da cidade de São Raimundo Nonato. E a gente vai sair, visita em loco, conversando entrevistando e tal. Então, a gente pode, nós mesmos, enquanto cidadãos, né, podemos fazer isso. E, na verdade, devemos fazer isso. Eu acho que a gente, na verdade, devemos, né, enquanto pessoas que pensam essa questão desse turismo se abrir, né, abrir esse leque. E pensar que também uma outra coisa muito importante para falar sobre o turismo, que a gente acabou não falando, mas que quanto São Raimundo Nonato é rico em manifestações culturais, né, seja os folguedos, né, os folguedos ligados à Igreja Católica, seja a Roda de São Gonçalo, seja o Reisado, né, tem grupo de dança afro, tem grupo de capoeira, tem grupos de quadrilhas, né, vários grupos de quadrilhas. Então, entender que isso também é uma forma de fomentar o turismo através dessas manifestações, né, produzindo um sarau, produzindo um festival de manifestações regionais, né, com alimentação, com música, com ambientação. Então, o que meu pai gosta de falar, né, um ditado, é que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Só não estamos fazendo nada, mas estamos aí, né? Assim, a gente está com tudo pronto, só está faltando organização, né? E muito me deixa feliz esse curso exatamente para a gente, por exemplo, conhecer atores sociais da nossa própria cidade, que eu estou aqui conhecendo, gente. Eu moro em São Raimundo há 10 anos e tem pessoas que a gente está aqui dialogando no mesmo curso, sendo da mesma cidade e da qual as pessoas eu não conheço. Então, isso também é importante, assim, da gente se unir, conhecer, criar essa rede de atores sociais para instigar, né, e pensar esse turismo mais diversificado, vamos dizer assim. É isso. Eu acho que é isso, né? Agora acho que a gente tem que decidir o que a gente Então, vai assim, falar lá na outra. Pois sala. como a maioria de vocês são de São Raimundo Nonato, a gente tem que expor isso agora e depois questionar no próximo encontro, a gente vai falar praticamente da cidade de São Raimundo. Como eu sou a minoria, e se a Adriana tiver algo a dizer também, professora? Alguma colocação? Eu tô aqui hoje mais de ouvinte, né? Ouvinte e para alertar vocês, mas eu não tenho como a gente não se sentir impactada, né, com isso, porque são questões que a gente trabalha. Eu estudei o Parque Nacional Serra da Capivara, onde, fazendo um relato para vocês também, né, dessa experiência enquanto pesquisadora, e eu fiz um movimento outro, que é um movimento que sai dos roteiros já impostos pelos Parques Nacionais, sabe? Então, o que foi que eu criei? Eu criei um percurso que eu denominei, né, junto com a minha orientadora, de percurso poético, que eu também sou artista da dança, né, então a gente fica vagando, assim. E aí eu criei um percurso poético, onde eu percorri todo o parque, eu passo pelo Parque Nacional Serra da Capivara, a Serra Vermelha e a Serra Branca. E, a partir daí, eu vou criando um percurso a partir de imagens que a gente identifica que são imagens de dança, né, que já vem de uma outra pesquisa, já de Animar Pessi e uma outra artista da dança aqui, que é a Luzia Amélia. Então, elas entendem algumas imagens como as imagens de dança. Então, o que foi que eu criei? Um percurso poético por essas imagens. Então, eu saí desses roteiros já pré-estabelecidos pelo parque, né? Eu visitei outros lugares que eu jamais ia visitar, porque o que é me ofertado é o parque, a Pedra Furada, é o Baixão das Mulheres, sabe? São essas coisas que eu nunca ia conhecer o Baixão das Pernas, eu nunca ia conhecer as Andorinhas. Então, são outros lugares que eu fui que eu acho que, como pesquisador, me proporcionou isso, né? E a gente, às vezes, como a Vanderleia falou aí, e o Erasmo também agora enfatizou esse não... A gente não se conhece, a gente mora no mesmo lugar, a gente não se conhece.
Então, esse movimento de fazer, de estar dentro da nossa comunidade, que é importante, assim. O inventariado é algo bem simples, para vocês terem uma ideia, é algo simples, que qualquer secretaria, ela fazem isso, fechando acordo. Eu fui secretária de turismo em um município aqui no Maranhão, né, chamado Timon. Eu consegui fazer isso com os pesquisadores do núcleo de pesquisa da UESP, que chama NETUR. Nós fizemos isso em uma semana, para vocês terem uma ideia. Trabalhando com mais ou menos uma rede de 10 pesquisadores, nós conseguimos fazer o inventário de todo o município, levantamento de tudo, né, que é o necessário dentro de um inventário. Isso para o município de São Raimundo Nonato, nossa, isso é de grande valia, porque eu falo para vocês, sou frequentadora da Serra da Capivara, em especial esses roteiros já pré-estabelecidos, porque é o que me são ofertados, justamente por desconhecer. Desconheço as comunidades quilombolas, desconheço o entorno, onde eu vim conhecer tudo isso, através das rodas de conversa com essa pesquisa que eu estou fazendo hoje. Então, que isso é um desdobramento dela, né, esse curso. Então, a partir das conversas de vocês, é que a gente fica identificando, nossa, quanta coisa tem, a gente não sabe de nada, né, a gente pensa que está só naquele mundinho, assim, e uma das coisas que eu acho mais chatas são esses roteiros pré-estabelecidos. É uma coisa que eu fujo, sabe, não é nem chata, assim, mas eu fujo um pouco, justamente por querer viver a comunidade, querer viver a cidade, querer conhecer, e às vezes não, às vezes é dito, você tem que caminhar por aqui, você vai aqui na Toca do Inferno, você vai ver agora essa, oh meu Deus, chega a me dar um negócio ruim, não é nada desmerecendo os guias, não é isso, mas às vezes você quer ir para um outro lado, né, você quer caminhar um pouquinho para a esquerda, e às vezes ela diz, vamos para a direita, vamos seguir em frente. E às vezes você quer contemplar um pouco mais, né, a paisagem, tudo que é ofertado para a gente. Então, é isso, assim. Essas falas de vocês é bem pertinente e deixa a gente, assim, principalmente eu que ainda insisto, vou insistir ainda na pesquisa do meu doutorado na Serra da Capivara. Com fé em Deus, eu vou fazer alguma coisa, mas saindo desses moldes já pré-estabelecidos e agora, com as conversas de vocês, talvez até querendo ir para outro lugar, que talvez não seja que a pesquisa estou pensando, né? Talvez seja outra, assim. Muito bom essa diálogo com vocês. Deixa eu ver se eles deixam a gente voltar, né? Eu acho que a gente tem que decidir aqui, né, quem vai falar lá no grupo. Isso. Infelizmente, a gente tem que ter essas escolhas. Lógico, a gente, como observador participante, está nessa ideia também de dizer alguma coisa dos outros, mas sempre vai ter essa fala de só um, né, nesse momento. Aí vocês conversam que eu vou ver se a gente já pode entrar lá. A André disse que contava 1 minuto, há 5 minutos atrás. Tá bom, vou ver aqui se a gente pode entrar lá. Eu quero entrar aqui. Tá certo. E aí, Wanda, bora tu, fala sobre São Raimundo. Você fica, Wanderleia? Posso falar. Pois pronto. Mas eu acho que mesmo falando de São Raimundo, eu queria pontuar os seus problemas, amigo. Repete, por favor, Deus, porque é importante. Você praticamente falou também eles que, por exemplo, roteiro histórico de Teresina, não existe uma visitação para esse nosso roteiro, e principalmente mais que o nosso roteiro fica no centro da cidade. E, infelizmente, os nossos prédios, nossos carazários mais antigos, no centro da cidade estão sendo demolidos. Infelizmente. Né? Porque os moradores não participam mais, os moradores venderam suas casas para outros, e o povo só quer fazer comércio e estacionamento na nossa cidade. E no nosso centro da cidade é riquíssimo, mas infelizmente não é aproveitado. E aí, professora? Pronto. Isso mesmo, Adeilson. É vergonhoso até, eu diria. Que cada vez mais, quando eu vou ao centro, eu fico com medo. Assim, a próxima vez, eu penso assim, vão destruir o Teatro 4 de Setembro. A próxima andada que eu der, vão destruir outra coisa. E aí eu fico com medo. E nós temos tanta igreja bonita no centro da cidade, não existe um percurso definido histórico. Assim, alguma equipe, algum programa que possa guiar os turistas nesse local, né?
A gente vai à toa, à vontade, né? Pelo menos até quando eu conheço. Eu não conheço, só quando é montado uma equipe de alunos, sabe? Vamos levar uma turma de alunos. Aí sim, vai alguém acompanhando, orientando eles. Mas, diga, professor. Podemos voltar. Está faltando a gente. Vamos lá, tá? gente. Voltar para essa Vai ter que entrar novamente, né, no link, né? Esse link está aí no chat, eu botei a professora também. Pois pronto, vamos lá. E aí a gente sai dessa e entra na sala, com todos. Pois, tchau. E todas.